e hoje nós vamos ver o capítulo 7 de Provérbios, e aqui vai falar sobre a cilada da sedução. É interessante, né, que Salomão, ele acabou no final aí da sua vida caindo um pouco nessas ciladas da sedução. E o coração dele acabou aí se desviando, né? Para cada um de nós somos com mais facilidade seduzido em uma área. Nós vamos ver aqui que vai estar falando sobre a sedução sexual. Mas a sedução, ela para cada um, ela acontece em uma área diferente. Mas veja, o princípio da sedução, ele acaba sendo o mesmo. Então nós vamos ver não simplesmente a sedução nesse capítulo, mas nós vamos ver o princípio da sedução que reside aqui, para que nós possamos ficar em alerta. Deus nos chama para nós sermos o quê? Prudentes. E para nós sermos prudentes, nós temos que ter sabedoria. Deus nos chama o quê? Para que nós venhamos a ser prudentes. E dessa forma, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de aprendizado, nós precisamos se debruçar nas profundidades da palavra do Senhor, né? Então, isso é muito importante. E olha, ontem nós falamos o quê? Falamos sobre preguiça. Até bem séria a palavra sobre preguiça, né? Então, e quando nós persistimos em estar aqui com a palavra do Senhor, em separar esse momento de comunhão, de aprendizado, de querermos sermos mulheres sábias, transformadas para transformar, isso nós vamos sendo constituída para edificar cada dia mais. E não dá para ir em busca disso com preguiça. É óbvio, todos nós temos um tiquinho aí da preguiça, da procrastinação, mas isso não pode roubar o nosso coração. Então agora nós vamos ver aqui Provérbios capítulo 7 e ele vai falar, como já falei várias vezes, vou tornar a falar, que foi escrito de um pai para um filho e de homem para homem. Então por isso que vai estar falando da mulher adúltera. Mas hoje nós temos que olhar os dois lados e nós sabemos inclusive que muitas vezes nós temos mais homem que vai em busca do que a própria mulher. Mas independente disso, como eu disse, cada um de nós é seduzido em uma área. E muitas vezes eu posso até assim me vangloriar que eu não caí no pecado que aquela pessoa caiu. Mas eu sei que eu tenho meus pontos fracos e sabe que muitas vezes eu não sei direito. Mas o inimigo sabe. E ele vai tentar você, a mim, naquele ponto fraco. Então, por isso que o autoconhecimento é de extrema importância para eu fechar todas as brechas que possa haver em mim, tá? Então, diz aqui, olha, Provérbios 7, capítulo 1, filho meu. Você vê que ele sempre começa com algo de possessão, dizendo, filho meu. Então, é como Deus está dizendo para mim, para você, filha minha. Isso não é gostoso ouvir, gente? De você saber que tem um pai que se preocupa com você, um pai que te chama como dele, pertencente a ele. Todos nós temos necessidade de pertencer. E aqui ela chamando para pertencimento, para pertencer. Obedece aos meus conselhos e no íntimo do seu coração guarda os meus mandamentos. Veja, nosso coração, ele tem camadas e tem o íntimo do coração. Porque lá no íntimo do coração são tantas coisas guardadas que nós não sabemos. E a maioria das coisas que são guardadas no íntimo do nosso coração são aquelas que tiveram maior impacto emocional na nossa vida. Tudo que teve grande impacto emocional foi registrado numa caixinha especial no nosso coração. E infelizmente, nós guardamos mais as experiências negativas por conta para que, como se fosse algo de proteção, para que nós venhamos a nos proteger. E isso vai levando-nos a um alerta na vida e nos dificulta isso a confiar e a ter fé e descansar e se sentir segura nas mãos do Senhor. Então, quando ele fala aqui, ó, filha minha, então, filho meu, se sente aí como teu pai falando contigo, como nosso Deus. Depois ele vai falar, guarda no íntimo do teu coração. Então, deixa a sua portinha do coração abrir e deixa entrar essas palavras,
Quando entra essas palavras, pode ter certeza que vai mexer em várias estruturas emocionais que precisam receber ali a palavra de Deus. Depois diz aqui, segue as minhas orientações e descobrirás. Você vê? Descobrirás a verdadeira vida. Amados, mesmo nós aceitamos Jesus, tudo, mas para que nós desfrutemos da vida em abundância, nós temos que seguir isso. Nós temos que seguir. Para quê? Para que isso nós venhamos ter a verdadeira vida, porque nós temos que descobrir. Então, é algo como garimpar, né? Por isso que é desenvolver a nossa salvação, é garimpar. Zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos seus olhos. Quando qualquer coisa que vem a nós assim, o que a gente protege em primeiro lugar? Os nossos olhos. E mesmo que alguém fala assim, olha, tem um vidro na tua frente grosso, não tem problema, a pessoa faz um gesto assim, você protege a cabeça, protege os olhos. Então, nós mesmos não conseguimos pôr a mão nos nossos olhos, porque nossos olhos, na pupila, porque os nossos olhos fecham. Então, está falando assim, protege a minha palavra como a pupila dos seus olhos, quer dizer, dá valor a ela, né? E a gente deve se questionar, eu tenho realmente guardado isso como a pupila dos meus olhos? Eu tenho guardado essa palavra? E aqui diz, amarras os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Veja, não sei se vocês lembram, na minha época, hoje tem celular, tem um monte de agenda, mas antigamente falava assim, amarra uma fitinha no dedo para não esquecer. Amarra a fitinha. Então é uma forma assim, porque a mão você está sempre olhando para ela. Então, por que também uma aliança fica na mão? Para você sempre lembrar o que? Do laço que você fez com alguém. Então, aqui era o que? Para lembrar. E o coração? Fala para escrever na tábua do nosso coração. Como eu acabei de falar para vocês, no nosso coração é escrito um monte de experiências, um monte de coisa que aconteceu conosco, que nós nem gostaríamos que tivesse escrito lá. Mas está. Agora, como que eu posso fazer com que essas escritas no meu coração, elas vão se tornando assim, imperceptíveis, colocando a palavra de Deus escrita no meu coração. E é dessa forma nós nos transformamos em mulheres transformadas para transformar. Amada, se você deseja ser essa mulher sábia, essa mulher que transforma, essa mulher que edifica, eu te convido você tocar aqui no aviãozinho e mandar essa live para mais mulheres. Sabe, nós estamos vendo o livro de Provérbios, nós estamos no capítulo 7, nós vamos até o capítulo 31, nós temos muita coisa ainda por ver e que vai nos ensinar a caminhar de maneira sábia nessa terra. Tá? Quando você aperta esse aviãozinho, o que acontece? Aparecem os seus contatos, as pessoas que você conhece, e aí você pode clicar e elas recebem aí, ou para assistir agora, para assistir depois, né? Então vamos para o próximo versículo. Olha, ele está dizendo assim, fala para a sabedoria assim, ó. Tu és minha irmã e ao entendimento considera teu parente próximo. Ele fala assim, vê a sabedoria como tua irmã. Você não tem intimidade com a tua irmã? A tua irmã, você assim, não abre teu coração para ela? Bom, eu não tenho irmã, mas eu acredito que quem tenha, a irmã é cúmplice, né? Então ele fala assim, faz da sabedoria a tua irmã e faz do entendimento o teu parente próximo. Quer dizer, dobra o seu coração para o entendimento, discernimento e aprendizado. Amadas, e não tem como todo esse aprendizado vir se eu não me autoconhecer. Se eu não me conhecer, eu vou cair na cilada da sedução com facilidade. Com facilidade, né? Eu tenho muitas clientes que, assim, por muitas vezes serem ingênuas, não perceber a maldade do outro, já caíram em várias ciladas e também por falta de autoconhecimento. Então, conforme nós vamos nos conhecendo, nós vamos fechando essas brechas. Por isso que mulheres transformadas é mulheres que se conhecem, é mulheres que têm uma autoestima elevada, são mulheres
que têm feridas emocionais curadas, é mulheres que têm implantado em si a sabedoria, a prudência, o discernimento. E eu te convido a vir fazer parte desse grupo de mulheres transformadas para transformar. Então aqui, faça do entendimento o quê? Faça do entendimento teu parente próximo. Amém, Aline? Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Amados, nós hoje, a gente muitas vezes não percebe, mas existem várias pessoas que nós vemos com fluência verbal, com uma oratória maravilhosa, com um discurso persuasivo. E quando você se aproxima mais dessa pessoa, você percebe que tem alguns desvios, tanto de personalidade quanto de caráter. Alguns desvios, até muitas vezes próximos a psicopatias. Sabe? Que são pessoas, essas pessoas, elas têm uma baixíssima empatia, elas não desenvolveram a empatia, então elas conseguem atrair o outro com muita facilidade e elas têm uma capacidade enorme de ler o outro e fazer no início o que o outro gosta para atrair essa pessoa. Isso é a sedução. E o que nós vimos de sedução? Desde o Jardim do Éden. Nós vimos a sedução. A serpente chegou ali dizendo meias verdades, conversando com Eva, dizendo meias verdades, até depois colocar em xeque o que Deus havia dito. Hoje também, o que nós percebemos? O narcisismo, a pessoa tem tanta necessidade que ela controle as situações, porque ela controlando as situações ameniza dores internas nela, ameniza a ansiedade, e aí ela começa a ser controladora, e geralmente essas pessoas, elas colocam mais foco, porque além de nós termos todas essas pessoas com esse desvio, com psicopatias, com narcisismos, com desvio de caráter, elas fazem isso com N pessoas, nós também temos vários outros grupos que não compartilham dos nossos princípios e valores, como a Aline acabou de colocar. Então, nós hoje temos que escolher a dedo, amados, porque o marketing, ele faz de tudo para ganhar a nossa atenção. Olha a palavra aqui diz lá no capítulo 2, que a sabedoria grita pelas praças. É como se ela está dizendo, gente, olha para mim. Gente, por favor, para de se perder no meio de tanta coisa sem princípio, sem valor, aonde eu não estou. E nós estamos vivendo a era do desejo. As pessoas, elas querem cada dia ter mais pelo desejo e não pela necessidade. Então, aí o desejo acaba desviando totalmente. Então, por isso que nós temos que atentar para aquilo que tem princípios e valores, nós que somos do Senhor, já é difícil nós conseguirmos pessoas que trabalham a parte psicológica de uma forma isenta. Já é difícil. E mesmo quando é do Senhor, nós temos que olhar se a pessoa realmente segue princípios e valores. Porque hoje é muito fácil falar, né? Sou terapeuta cristã, mas como é a vida dessa pessoa? Como é o viver dela? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. E aqui vai estar dizendo também sobre agora, diz a sabedoria, já falei, que a sabedoria, ela vai te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Hoje, o que tem de gente bajuladora? Pessoas assim que, passa a mão na sua cabeça e você gosta de ouvir aquilo, mas no fundo, o que é aquilo? É só para te levar a princípio a você atender a elas. Então temos que tomar cuidado. E quais são as pessoas que são seduzidas com facilidade? Agora presta atenção, a sabedoria, quando nós vamos adquirindo, nós vamos nos tornando prudentes. Nós não vamos nos tornando levianas, nós não vamos caindo em bajulação, porque veja só, uma pessoa que fica no papel de vítima, uma pessoa que tem uma autoestima baixa, uma pessoa que se sente frágil, que se sente desvalorizada, sabe o que acontece com ela? Ela fica uma presa fácil
para as circunstâncias da vida. Ela fica uma presa fácil. Então, quanto mais nós vamos ganhando essa fortaleza, nós vamos nos tornando o quê? Fortes. Nós vamos fazendo a nossa casa sobre a rocha, tá? E aí vai falar agora mais sobre a parte da sedução mesmo. Vai dizer assim: da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os incautos, vi entre os imprudentes, vi entre os ingênuos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Vamos colocar bastante coraçãozinho, que o Instagram recomenda a live para mais pessoas. Ah, Aline, eu não sabia disso. Oh, que bênção. Obrigada por essa informação, tá? E aqui tá falando que é incauto, que é sem juízo, e esse incauto sem juízo, ele acaba o quê? Facilitando que as coisas aconteçam para ele. Então fala assim, que ele ia e vinha na rua da mulher imoral, que via entre os incautos, tá? Então, que nós não sejamos esses incautos. Ele estava andando aqui na rua e na esquina de certa mulher imoral, ele ia e vinha. As janelas antigamente, gente, as janelas, elas não eram abertas como as nossas e não tinham cortina. As janelas antigamente eram de treliça. Então, a pessoa de dentro via o de fora e o outro não via quem estava dentro. Então, ele estava olhando aqui e viu isso daqui. Aí vai dizer, estava chegando o crepúsculo, o final do dia, caíram as sombras do entardecer e rodearam as trevas da noite. Então, o que acontece? A pessoa vai fazer o quê? Ela não vai fazer isso durante o dia. Geralmente o mal, o pecado, a gente sempre faz às ocultas, se faz escondido. E aqui está escondido fazendo. E essa mulher sai ao encontro com vestes de uma prostituta. E cheia de astúcia na alma, cheia de astúcia na emoção, cheia na astúcia. O quê? Para convencer. Ela é sedutora, espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa. O que está dizendo aqui? Que essa mulher, ela não é chegada a ficar dentro de casa. Significa que ela não tem amor pelo seu lar, ela não tem amor ali de ficar com os seus, de cuidar dos seus, ela não valoriza essa parte, tá? E ela aqui, em um momento ela está na rua, em outros momentos na praça, ela se detém à espreita de sua vítima, então ela fica para lá e para cá, ela é inquieta, uma pessoa inquieta. Precipitou-se sobre o rapaz, então ela viu o rapaz lá andando na esquina da casa dela, e vocês vão ver que ela já estava com a casa toda arrumada, esperando quem seria a vítima do dia, tá? Porque ela aí vê esse rapaz, ela se precipita, e o que ela faz com esse rapaz? Ela lança um beijo nele. Olha só, nessa época, gente, a iniciativa dessa mulher. Então, ela lança um beijo, né, nele e, deixa eu ver aqui, beijou-se sem pudor e declarou: tenho em casa a carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir meus votos. Ela passa agora para o rapaz que ela é espiritual. Ela faz isso primeiro, vem com essa roupa espalhafatosa, lança um beijo sobre ele, mas ela lança agora que ela já o quê? Ela cumpriu o sacrifício do dia espiritual. Então, no início, ela está se apresentando como a prostituta cultual, que era aquelas prostitutas antigamente, que na hora de fazer suas ofertas, era como se o sexo estivesse honrando os deuses. Tá? Então, ela se apresenta aqui como uma mulher espiritual. E por esse motivo, agora que eu já fiz o meu ritual, saí por esse motivo ao teu encontro, a buscar-te e te encontrei. Meninas, temos que tomar cuidado com esse versículo, porque diz, por esse motivo, saí ao teu encontro, a buscar-te que te encontrei. Fez dele uma pessoa especial. Eu saí ao seu encontro. Eu saí a buscar-te e te encontrei. Fez dele uma pessoa especial. Fez dele uma pessoa assim, é você que eu quero, é você realmente o que eu estava esperando. Isso é a bajulação,
é a sedução. Então, muitas vezes, eu até já comentei isso com vocês. Uma colega minha uma vez compartilhou comigo, falou, Kátia, eu tomei um táxi, o motorista foi tão gentil comigo, abriu a porta para eu entrar, abriu a porta para eu sair, levou uma sacola minha até a frente do local. Ela falou assim, eu me senti tão especial, tão única, que eu nunca tinha me sentido assim. Então, quando essa mulher chega para esse rapaz e fala assim, busquei-te, né? E te encontrei, vim ao teu encontro, fez dele uma pessoa especial. Meninas, geralmente as mulheres que seduzem os homens, elas fazem deles homens especiais. Aquele pastor Cláudio Duarte, acho que eu já até citei, ele fala muito sobre casamento. E ele diz que essas mulheres falam o que o homem gosta de ouvir. Que essas mulheres fazem elogios, mesmo que elas não estão enxergando, elas elogiam, elas falam as coisas. Então, eles lá no íntimo falam assim, gostaria de ouvir isso da minha esposa, gostaria, mas aí ele ouve, ele vai se sentindo mais empoderado. Isso também, amadas, a gente tem que tomar cuidado, porque nós mulheres, nós assim, somos muito seduzidas pela gentileza, pela educação, e também nós somos seduzidas pelo que nós ouvimos. Os homens, geralmente, eles são seduzidos pelo que eles veem. Agora, aqui nesse jovem, está dizendo que ele está sendo seduzido pelo que ele ouve também. Porque aqui enalteceu a pessoa dele. Ele sendo um jovem ainda, sem bem dizer experiência, então está enaltecendo ele está se sentindo forte para poder aqui ir junto com essa mulher que é experiente, tá? Então ela está seduzindo ele porque ela é experiente, ele não. Agora diz assim, já entendi sobre o meu... ela vai dizer que ela já preparou o ambiente. Ela vai falar que ela pôs no leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Nessa época, ter cobertas coloridas, ter túnicas coloridas não era para qualquer um. Era para pessoas que tinham uma certa posse econômica, porque era muito caro, ainda fala que era do Egito. Então o algodão, nós sabemos que o algodão do Egito, né? Então aqui ela está falando que preparou a cama dela. Também já perfumei a minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Então ela preparou o ambiente, quer dizer, olha, eu vim te buscar especialmente, eu estava te esperando e a mais do que isso, eu preparei o ambiente para te receber. Então você vê como a sedução, ela vai encontrando caminhos, vai encontrando brechas. Eu falei logo no início da live que cada um é seduzido numa área. O homem geralmente tende a ser seduzido muito na área sexual, muito facilmente. A mulher, ela é seduzida mais quando ela se sente querida, amada, acolhida, vista, valorizada. Então, vamos fechar as brechas, vamos ver tudo isso com muito cuidado. Então, aqui, o ambiente. Hoje, uma coisa, ontem eu não uso muito o Facebook, porque eu acabo ficando aqui mais no Instagram. E ontem eu fui buscar no Facebook uma informação do aniversário de uma colega, porque eu não sabia se foi ontem. Eu abri o Facebook, gente, veio um vídeo, eu não cliquei no vídeo, mas de sexo explícito mesmo. E eu fiquei tão chocada. Poderia ser uma criança, um adolescente, um homem. Então, aquilo está na tua mão, você vai fazer algo e aquilo está te seduzindo na sua mão. Então, esse ambiente da internet, por isso que nós temos que ser muito zelosos quanto a isso, porque dá até curiosidade, fala, não é possível isso. Eu falei, não é possível isso, eu acho que eu estou enganada sobre o que eu estou vendo, sabe? Ali eu falei assim, não vou clicar, mas me deu vontade de clicar porque eu não acreditava no que eu estava vendo da foto, né? Então, quer dizer, hoje a sedução, Senhor Jesus, nós temos que realmente pedir sabedoria, viver na sabedoria, né? E aqui vai dizer, olha, ela diz o ambiente, hoje nós temos o ambiente da internet, o ambiente da rede social. E aí ela vai falar assim para ele, olha, vem, embriaguemo-nos
com as delícias da sensualidade. Até o amanhecer, gozemos os prazeres do amor. Então, ela não está falando assim, olha, vem, vamos ter aquele momentinho lá de 1 hora e você já vai embora. Não, vem, vamos realmente passar uma noite junto, fazer dessa noite um lugar especial, um momento especial. Então, quem seduz tanto dessa forma? O inimigo, né, amadas? Ele é o maior sedutor que existe. Ele é o maior realmente quebrador de laços, de danificar as famílias, danificar a honra, né? Aí vai dizer aqui, olha só outra astúcia aqui. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Então ela é uma mulher casada. Só que como ela se apresentou como uma mulher espiritual, que ofereceu os sacrifícios dela do dia, ela precisava terminar a oferenda dela com o sexo. E ela está dizendo que o marido não está em casa, querendo dizer para ele assim, você está seguro. Toda vez que a sedução vem, ela traz um aspecto de segurança. Ela vai te trazer uma linha de segurança para você se deixar ir nisso. Então, olha, e ele fez uma longa viagem, quer dizer, vai demorar, levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia, que eles faziam negócios em outras cidades, em outros locais, assim como a sedução ardilosa. Ah, gente, olha, por isso que lá em Timóteo fala, foge outro sim das paixões. Não vou falar mais nem da mocidade, porque para cada área nossa tem uma paixão, para cada faixa etária nossa tem um tipo de paixão, né? Então foge outro sim, porque depois que a sedução vem, ela é ardilosa, né? E aqui vai falar, das suas muitas palavras e gestos, persuadiu com a lisonja. E ela persuadiu ele, aí ele vai falar, e ele sem refletir, ele não refletiu, ele não parou para pensar. Ele simplesmente foi como um boi levado ao matadouro. A palavra está nos chamando sempre para refletir. A sabedoria sempre nos chama para refletir. E vai dizer aqui, é como uma emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão. Nem imagina que isso lhe custará a sua vida. Aqui, nessa época, o nome também era uma coisa que era a essência para a pessoa. Quando a pessoa tinha um nome desonrado, esse nome, ele perdia o valor e a família também. E tem mais uma coisa, tá dizendo que não vai parar por aí. Porque vai a amante, a outra mulher, o que ela atende? Ela tende a ficar sempre pedindo dinheiro, tendo assim, levar em lugares. Então, vai havendo um gasto sobre isso. E o que acontece no final de várias coisas, de vários relacionamentos que a gente vê de experiência por aí? Depois de um tempo, a amante, ela quer ser a esposa. E ela vai forçar o homem, muitas vezes, a pedir o divórcio, ou vai, muitas vezes, ter um filho para que possa, né, ele deixar da outra esposa. Então, isso tudo, nós sabemos que existe uma artimanha, uma sedução do maligno aqui, né? Agora, fala assim, agora, portanto, filho meu, dai-me toda a tua atenção e inclina os teus ouvidos às minhas palavras experiente. Esse pai que está falando ao filho, você percebeu que ele dá muito detalhe? Ele dá detalhe da cama dela, ele dá detalhe da mirra, da roupa, do que ela fala, do jeito que ela se apresenta. Ou esse pai passou por uma experiência muito ruim, ou ele conhece uma pessoa muito próxima que passou por essa experiência. Por isso que ele vem dar tanto detalhes. E não permitas que o teu coração se desvie do caminho da mulher, se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessas pessoas. A casa dela é uma trilha que conduz a precipício abaixo, rumo ao inverno, à morada eterna dos mortos. Olha, então esse é um capítulo que está falando mais assim sobre a sensualidade, e cada um de nós é tentado numa área da sensualidade. Agora eu quero mudar um pouquinho o assunto.
e dizer o seguinte: por um lado, nós temos coisas a aprender com essa mulher aqui. Essa mulher, ela prepara um ambiente especial, ela faz o rapaz se sentir especial, ela fala que vai ter um momento muito grande à noite com ele. Isso é um ensino para nós, muitas vezes. Veja, eu até já comentei também, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava na Santa Casa, a gerente de enfermagem, ela já tinha acho que 4 filhos, e não eram filhos assim, acho que o maior tinha 6 anos. Toda quarta-feira era o dia que ela saía com o esposo para jantar, e era o momento deles. Era o momento onde eles se arrumavam um para o outro, saíam. E eu ficava assim, tão chocada, porque eu falava, meu Deus, deixando os 4 filhos, ela tinha pessoas que ajudavam ela, né? Mas eu ficava assim, mas depois avaliando, eu nunca me dei esse direito, gente. Eu achava que eu não podia nunca deixar meus filhos, nada. E eu acabei, muitas vezes, não valorizando estar mais com meu esposo, quando meus filhos eram menores. Então hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria espaço, muito espaço para o meu casamento, porque para manter realmente essa chama acesa, para a gente não abrir brecha. Então, mesmo a gente já estando casado há algum tempo, a gente deve ter momentos a sós com o nosso companheiro, uma viagem, nem que seja um dia, gente, um dia, mas esse momento se faz necessário. Então, fica esse ensino para nós também, né? E falar coisas, se vocês assim quiserem saber mais sobre dicas, né, sobre relacionamento, dá uma acompanhadinha no pastor Cláudio Duarte. Ele dá bastante dicas e ele acaba entrando até em detalhes profundos. Ele fala de uma maneira engraçada, mas ele fala, né? E a igreja, ela acabou se omitindo de alguns assuntos, e hoje nós vivemos muito caos em determinados assuntos. Nós vivemos caos no assunto sobre família, sobre educação de filhos, muito pouco se falou sobre isso, né? Então, isso tudo, a sabedoria está nos clamando, porque é a estrutura de um lar. E nós, mulheres, nós temos grande incumbência, porque na estrutura de um lar, ali, somente dos filhos, tá bem dizendo, nas nossas mãos, amadas. Então, que nós possamos valorizar isso, né? Olha, nós vamos estar aqui então chegando ao nosso finalzinho, nós vamos fazer uma oração agora e amanhã às 18 horas a gente volta e nós vamos falar sobre a primazia absoluta da sabedoria amanhã. E caso você queira vir participar da comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, escreve aqui comunidade e eu te mando o link para em breve você estar conosco, tá? E também aproveita e manda essa live para outras mulheres para amanhã estarem aqui conosco. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e te honramos, Senhor. Senhor, muitas vezes a gente vê um capítulo inteirinho só falando da sedução. Quando nós passamos os olhos muito rápido, parece até que está assim apontando para a mulher, mas quando nós realmente paramos para avaliar o princípio que existe aqui, quanta riqueza, Pai. Por isso nos leva a sermos mulheres sábias, mulheres prudentes, mulheres edificantes, para que nós não venhamos a cair em nenhuma brecha da sedução. Nos guarda, Senhor. Queremos ser aquelas perseverantes, que cada vez aprende mais da sua palavra e sejamos mulheres transformadas para transformar.